amores! Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que eu já tava devendo pra vocês há muito tempo, que é o diário da minha gravidez, né? Hoje eu já estou com 6 meses de gestação. Na verdade são 24 semanas mais um dia, né? 24 semanas e um dia. Não, hoje é 2 dias, que hoje é quinta-feira, isso. E hoje eu vou explicar pra vocês todos os sintomas, tudo o que aconteceu até agora na minha gravidez. Então senta que esse vídeo vai ficar longo porque aconteceu tanta coisa nesses primeiros 6 meses. E eu não vou enrolar muito aqui na introdução para o vídeo não ficar longo. Então bora pro vídeo. Gente, é o seguinte, né? Já estou com 6 meses, né? Já se passaram um bom tempo. Já estamos mais na metade da gestação. Agora só falta mais 3 meses pra gente conhecer o Lorenzo, né? E aconteceu muita coisa nos primeiros meses em si, né? O primeiro mês foi bem tranquilo. Quando foi o segundo mês, as coisas já começaram a complicar um pouquinho. No segundo, eu perdi mais roupas ainda e os sintomas começaram realmente a aparecer. Eu comecei a sentir enjoo pela manhã, eu enjoei o cheiro da minha casa, eu enjoei tudo. E eu comecei a ter desmaios, né? Na verdade, desmaios mesmos foram só um, mas é pra me ter desmaiado umas 5 vezes nessa faixa, 5 vezes por aí. Só que eu não cheguei a desmaiar por conta que, né, eu sentei, respirei fundo e não desmaiei. Foi desmaios, boca amargando. Eu desmaiava, gente, porque, né, minha pressão caía. Minha pressão era muito baixa. Antes da gravidez era 10, agora na gravidez ela já chegou a ficar 8. Então ela tava bem baixa, agora já subiu de novo, né? Já se regularizou mais um pouquinho. E a boca amargando, né? Acho que muitas grávidas já sentiram. Senti tonturas, dores de cabeça. Fiquei com prisão de ventre, gente, é horrível. Isso no segundo mês ainda. E foi tendo vários sintomas, minha gente. Olha, foi tantos sintomas, vocês não têm noção. Aí conforme o tempo foi passando, né, eu senti só de 2 para 3, esses sintomas normalmente duraram um mês, né, com 3 meses eles foram embora, praticamente todos, e aí minha gravidez começou a ser um pouco mais tranquila. Quando foi chegando agora do 4º pro 5º mês, como eu sou torta, né, eu não tenho postura, que agora eu tô começando a colocar postura, porque senão eu vou me lascar todinha mais pra frente, eu sinto dores na lombar, aqui, né, perto do cóccix, só que é normal, grávida, sentir, por conta que a barriga vai crescendo, o corpo tá mudando, enfim. Eu sinto um pouco de dor ainda, dá pra sentir, e meu corpo ainda não inchou, nada inchou. Sim, meus peitos também cresceram e agora eles estão começando a produzir o colostro, né? Ontem no banheiro, toda vez que eu vou no banheiro, tipo, fico olhando meu corpo, vendo se apareceu estria, como é que tá, se tá tudo ok. E às vezes eu aperto, né, o seio pra ver se já tem alguma coisa. Curiosidade mesmo. E ontem, né, pra minha surpresa, saiu bem pouquinho o colostro. Tipo, não foi quase nada. Bem pouquinho mesmo, quase nada, minha gente. Não dava nem um pingo. E eu até me assustei, né, na hora lá, que eu tava tipo olhando meu corpo e tal, que eu vi que saiu aqui. Mas tudo bem, é normal, né? Agora também eu tô comendo muito doce, inclusive eu tenho que cortar o doce, por conta que minha glicose já deu alta uma vez e eu tenho chances de ter diabetes, porque na minha família só tem uma tia da família do meu pai com diabetes, né? Uma irmã do meu pai, no caso. E eu tenho que tomar muito cuidado com diabetes gestacional, essas coisas. Minha barriga também, ela começou a crescer do 4º mês pra cá. Realmente, as pessoas falam, quando chega no 4º mês, a barriga começa a crescer. Gente, é verdade. Aí quando chega do 5º pro 6º, aí a barriga realmente começa a crescer de verdade. Tipo, 4 meses já dá pra parecer que você tá grávida. Com 5 meses, realmente a barriga sai e já dá pra todo mundo perceber que você está grávida. Tem gente que a barriga sai antes, tem gente que sai depois. Não se preocupe se sua barriga não apareceu logo. Um dia ela vai aparecer. E, gente,
a médica falou, né, que eu estou abaixo do peso. Eu já ganhei 7 quilos, né, na minha gestação inteira. Eu comecei a gravidez com 53 quilos e eu já tô com 60 quilos, né? No meu último pré-natal, que foi agora, que eu esqueci o dia, mas eu vou deixar o dia aqui. E eu já tô com 60 quilos, então eu já engordei 7 quilos. E eu peguei peso mesmo foi do terceiro mês, né? Foi no Natal, foi em dezembro. Foi que realmente eu peguei quilo. Só em dezembro eu engordei 2 quilos, quase 3. Por conta, né, do Natal e tal, e o bebê começa realmente a crescer. Enfim, o Lorenzo, ele vai ser um menino gigante. Eu acredito que ele não vai ser gordo, mas ele vai ser muito grande por causa da ultrassom morfológica. Eu bati a ultrassom morfológica do segundo trimestre. No primeiro eu não bati porque não pediram, mas no segundo a enfermeira pediu. E, gente, não tem a medida dele total. A médica não colocou, não sei se ela se esqueceu ou é porque na clínica não coloca. Mas dava pra ver que ele tinha aproximadamente já uns 30, quase 30 centímetros nessa faixa. E ele já estava bem gordinho, né? Ele já estava com quase 500 gramas, 428, se eu não me engano, vou deixar aqui também. E nas medidas dele, né, que mede cabeça, tudo bem direitinho, algumas medidas deles estavam, tipo, estourando na média, sabe? Porque elas medem e colocam, tipo, o mínimo e o máximo, que é pra estar na média. Gente, vocês não têm noção do pé daquele menino, não. Era desse tamanho, gente. Cada canelona. Mas, gente, as canelas tem aqui puxar, tá? Eu e o Rubens, a gente é muito alto e a gente tem muita canela. E a família do meu pai também, da minha mãe, todo mundo é muito alto. Sim, e voltando a falar sobre o peso. Gente, eu conversei com a nutricionista, né, pelo Instagram. Eu vou passar na nutricionista ainda, eu vou dia 14 agora, de abril. E ela falou que pelas coisas que eu disse, né, que ela disse que não pode, tipo, dizer, ai, tá bom, ai, tá ruim. Porque ela disse que seria antiético, né, falar isso pelo Instagram. Mas pelo que eu disse, pela minha medida e tal, estou ganhando peso, meu ganho de peso está ótimo, maravilhoso. Porque, gente, eu sou muito alta, eu tenho 1,65 de altura, né? Eu não sou tão alta assim não, mas enfim. Tenho 1,65 de altura e eu nunca tive barriga, minha gente. Nunca. Eu comecei a ter barriga depois do anticoncepcional, né? Porque eu enchei com o anticoncepcional, sem contar nos efeitos colaterais que ele me trouxe, que depois eu vou gravar um vídeo falando pra vocês. Porque eu parei de tomar o anticoncepcional. Eu acho que a luz tá muito estourada, né? Eu vou mudar aqui o lugar. Eu acho que deu uma melhorada, né? Então vamos continuar aqui. E, né, ignora isso aqui, minha gente, porque é uma janela, tá? Porque aqui em cima é cheio de janela, lá embaixo não tem quase nada. Sim, aí voltando. Ela disse que o meu ganho de peso estava bom, por causa da minha estatura, por causa do meu biotipo, mas a médica disse que eu estou abaixo do peso e me encaminhou para uma nutricionista. Até porque, gente, o meu peso, mesmo antes de tomar o anticoncepcional, era 48, estourando 50. Eu nunca passei de 50 quilos antes do anticoncepcional. Aí como eu enchei e tal, aí eu chegava o máximo que eu consegui chegar foi 54, tomando anticoncepcional. E era nessa faixa mesmo que eu ganhava de peso, entendeu? Então eu era bem magrinha, apesar de eu comer muito. O biotipo da família da minha mãe são todos magros, não tem ninguém gordo. Então não tem por que eu ser gorda. Mas aí eu vou, né? E quando eu for na nutricionista eu falo pra vocês o que foi que ela disse. Está tudo bem com o Lorenzo, ele vai ser um meninão muito grande, está tudo saudável, não tem nada de errado com ele está todo perfeito. E tá tudo ok com ele, né? Ganho de peso, tudo ok. O remédio que eu estou tomando, eu tomava antes o sulfato ferroso e o ácido fólico. E eu cheguei a mostrar pra vocês também que eu tava tomando a materna, gente. Só que eu conversando com a minha médica do pré-natal, porque eu faço pré-natal em 2 lugares, eu perguntei pra ela se eu precisava continuar tomando ácido fólico, né? Porque alguns lugares, quando chega numa certa fase da gravidez, não precisa mais tomar. E eu conversando com ela, ela disse, já que você tá tomando materna, se na sua materna tiver o ácido fólico e o sulfato ferroso, você não precisa tomar, né? Nenhum dos dois. E eu lendo, realmente, tem o ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, eu parei de tomar os dois e estou tomando só a materna. E antes que vocês perguntem, Lorena, mas eu não tomo a materna. Por que você não toma? Porque a materna, ela é cara.
Então não são todos os métodos que passam pra todo mundo, entendeu? A minha médica do pré-natal, né, uma das minhas médicas, ela passou por conta pra complementar, né, porque ela achou que eu tava magra. Então ela disse, eu vou passar um complemento alimentar pra você. Então ela me passou a materna. Aí eu tô tomando, ainda não terminei a primeira cápsula, a caixinha, né, que ganha, que não é na caixinha, não, é no potinho. São 30 comprimidos, ainda não completei os 30. Tô aí tomando, vai acabar, já tá pra acabar já. E depois eu vou comprar outra. Então quando eu for, elas são bem carinhas mesmo, gente. Sem ser a genérica, tava R$50, que era da Nestlé. Só que a gente preferiu comprar a genérica. A genérica é a mesma coisa, só muda o nome, a marca, a empresa. Mas tem a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Até a moça da farmácia disse. É a mesma coisa, só muda a marca. Aí essa que eu comprei foi 25. E eu acredito que eu vou ficar tomando essa, né? Que é a da Materli, se eu não me engano. O nome dela é Materli, eu só não sei a marca. Então, gente, é isso, né? O meu diário da gravidez, aconteceu muita coisa. Algumas coisas eu acredito que eu esqueci de falar. E um dos sintomas também que me aconteceu muito, né? Que eu tô tendo muito, é a perda de memória, sabe? Algumas coisas eu esqueço, eu fico areada. Ah, sim. Eu também às vezes sinto algumas dificuldades pra dormir, mas tipo, nada surreal. Sim, o Lorenzo começou a mexer. Vou fechar as 13 semanas, porque era 12 semanas e em alguns dias já quase 13, então vou botar 13 semanas, ele começou a dar as tremidinhas, né? Sim, gente, o sintoma, minha gente, que persiste até hoje é gases. Toda vez que eu como feijão, eu tenho gases e eu não posso parar de comer feijão por causa do ferro que contém feijão. Então, eu sinto muitos gases quando eu como feijão. E o Lourenço começou a mexer, eu pensava até que era gases, inclusive. Mas aí, quando foi com umas 15 semanas, mais ou menos, eu não lembro exatamente, ele realmente começou a chutar com força. E eu acho que eu tenho um vídeo, então se eu achar o vídeo, eu vou colocar aqui um pedacinho pra vocês verem chutando. Ele é um menino tranquilo, porém, quando chega de noite, uma certa hora, ele fica mais agitado, né? Mas ele deixa eu dormir de boa. Então, né, minha gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei resumir um pouco esses 6 meses em vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou deixando pra vocês em fotinhas, ou em legendas, ou eu falo em outro vídeo. Enfim, então, por enquanto é só. O Lourenço tá super saudável hoje, estamos, né, como eu falei, com 24 semanas e 2 dias, né? No dia que eu tô gravando hoje, dia 28 de março, né? Tô gravando dia 28 de março. Não sei quando esse vídeo vai sair, né? Porque eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tenho um vídeo quase todo dia. Só que os vídeos que eu estou liberando, né? Eles estão saindo um pouco atrasados, que eu já gravei por conta da... Por conta que eu já tinha gravado, então eu só tô editando e postando. Sim, e agora eu vou mostrar a barriga, né, pra vocês, senão eu vou me esquecer. Então, é que Lourenço, né, está aqui dentro desse tamanho gigantesco. Ó. E por enquanto não saiu estria. Em lugar nenhum do meu corpo não saiu nenhuma estria. Nenhum tipo de estria, nem clara, nem forte, nem escura. Nem na bunda, nem canto nenhum, nem peito, nem nada. Tô zero estria por enquanto. Não sei se vou chegar até o final da gestação assim, né? Mas então, enfim, esse foi o vídeo. Beijos e espero que vocês tenham gostado.